O surgimento de novas provas numa investigação que já dura 2 anos coloca atrás das grades um homem que é o principal suspeito de um crime bárbaro. O que contou Valdezar Cordeiro de Matos, apontado pela polícia como o homem que planejou o sumiço e morte da enteada Tainá, uma jovem estudante de enfermagem. Acompanhe comigo. A reviravolta no caso acontece depois de 2 anos e 4 meses do desaparecimento da estudante de enfermagem, Tainá Ferreira. O homem que durante 17 anos cuidou da menina é apontado como o principal suspeito. Eu achei que eu estava no melhor relacionamento do mundo, com a melhor pessoa do mundo. Um cara que eu escolhi para viver e considerar como pai. Os meus filhos, da Tainá, por exemplo, ele sempre afirmava que queria ver a Tainá formada, que ia fazer de tudo pela Tainá, né, e que a nossa vida no futuro ia ser só nós dois, tranquilos. A decisão de prender o padrasto de Tainá foi tomada pela Justiça depois que ele foi denunciado pelo Ministério Público. Segundo os advogados de acusação que dão suporte ao Ministério Público, o surgimento de novas provas, um suposto ocultamento de cadáver, a presunção de morte e até mesmo o comportamento frio de Valdezar serviram de base para que um mandado de prisão preventiva fosse emitido pelo juiz responsável pelo caso. Segundo o Ministério Público, diante do surgimento de novos fatos, foi necessário, para fins de segurança da instrução criminal, que ele ficasse preso de forma preventiva. Segundo o Ministério Público, há indícios que surgiram relacionados à torre de telefonia, em que demonstram que o acusado esteve naquele local. Em razão disso, para evitar que haja um comprometimento na instrução criminal, o Ministério Público pleiteou, junto à Justiça, essa prisão preventiva. A prisão foi na cidade de Alvorada do Norte, a 263 quilômetros de Brasília, praticamente na divisa entre os estados de Goiás e da Bahia. Valdezar estava em uma fazenda comprada por ele logo depois que Tainá desapareceu. Um lugar que, segundo Jussara, com quem conviveu quase 2 décadas, era bem diferente do que ele costumava gostar. Depois dessa prisão dele preventiva agora, que eu fui saber onde que era a fazenda dele, porque a antes nossa era pertinho da cidade, é tanto que às vezes eu ia 2, 3 vezes na cidade fazer compra, resolver alguma coisa de banco, resolver alguma coisa dele mesmo, e essa é no meio do nada, uma fazenda longe, sem acesso a telefone celular. Dizem que ele tem um telefone fixo com uma antena, né, para ligações somente entre ele e a família. Uma compra que Jussara nunca entendeu. Na época ele não estava preocupado em encontrar a Tainá, ele estava preocupado em comprar essa fazenda e até mentiu para mim, né? Eu com ele falando: meu bem, vamos procurar a Tainá. Não, eu tô comprando essa fazenda, amor, aqui em Unai. E a fazenda não foi comprada em Unai, foi comprada em Alvorada do Norte. O corpo dela pode estar em Alvorada do Norte? Acho que pode estar na fazenda dele. O desaparecimento de Tainá é hoje uma grande incógnita para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Tainá foi vista pela última vez no dia 17 de fevereiro de 2017, quando Valdezar levantou suspeitas. Isso aconteceu porque Valdezar foi o último a ser visto ao lado da enteada. Durante o depoimento, a polícia contou histórias diferentes, entrou em contradição. Em um único dia, no mesmo dia em que Tainá desapareceu, ele teria sido visto saindo do prédio onde morava com a família, teria deixado a estudante nessa passarela, mas voltou para casa sem ela. Aparentava uma calma acima do normal e marcas de sangue foram encontradas dentro do carro dele. Manchas que nunca foram confirmadas como sendo da estudante. Seria Valdezar um assassino frio, calculista? Por que tanto tempo ele permaneceu, então, fora do alcance da polícia? Diante de mais provas que foram colhidas e diante do término das investigações, nós conseguimos mais algumas provas e o Ministério Público entendeu por denunciar e foi aceito, foi acatado pela douta magistrada a denúncia com pedido de prisão preventiva também requerido pelo Ministério Público e a juíza entendeu por bem decretar a prisão do Valdezar. O processo corre em segredo da justiça, a meu pedido, até porque essa prova não venha a ser contaminada e a gente precisa, quem tem acesso a essa prova,
tem que ser o assistente de acusação, a polícia, o Ministério Público, o juiz e a defesa do Valdezar. As suspeitas ganharam força depois que essas imagens foram divulgadas. É possível ver, logo após o almoço, Tainá e Valdezar deixando o prédio onde moravam na cidade de Valparaíso de Goiás, no entorno sul do DF. Na sequência, Valdezar reaparece sozinho, entrando no prédio e instantes depois sai levando a bolsa pessoal da estudante e uma mala. Câmeras registraram horas depois Valdezar repetindo a cena, só que dessa vez ele é visto com uma sacola. Dentro dela estaria um facão que pertencia à família. No primeiro momento eu pensei, será que a Tainá foi sair com alguém e não quis ir no carro dela e ele estava saindo? Tá. Foi. Deixou ela na passarela, não falou pra onde ia, não falou. Fiz a janta, jantei com ele, como fazia sempre. E por volta de 7h30, 8 horas da noite, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ela não me respondeu, coisa que não era de costume, porque a gente conversava muito. Teria então Valdezar planejado e assassinado a enteada sozinho? Para a acusação, não. Para cometer o crime, você não tem a menor dúvida, é zero de dúvida, de que teve outras pessoas que participaram com ele nessa empreitada criminosa. Se Tainá foi morta, onde estaria então o corpo? Várias hipóteses foram levantadas. Diante das contradições apresentadas por Valdezar, a polícia conseguiu, junto à justiça, ainda na primeira fase das investigações, a quebra do sigilo telefônico do acusado. As antenas da operadora de celular que ele usava na época apontaram que no dia do desaparecimento de Tainá, no horário em que ela desapareceu, Valdezar esteve nessa região de mata fechada, a poucos quilômetros do local onde a família morava. Aqui é um ponto conhecido de desova de cadáveres. Sobre esse lugar, nos depoimentos, Valdezar não quis falar muita coisa. A polícia acredita que Tainá pode ter sido morta, esquartejada e tido os restos mortais jogados em um córrego que fica logo ali abaixo. Ou provavelmente ela foi morta aqui e o corpo retirado da região. Segundo especialistas, a prova telefônica pode hoje ser sim usada como uma prova concreta contra Valdezar. Em maio de 2017, Valdezar chegou a ter a prisão temporária decretada. Foi preso. Nada não. O que o senhor sabe? Vocês sabem que eu deixei lá na BR, né? Deixou ela na BR? Foi, todo mundo sabe. Mas foi justamente a falta de provas que impediu a prorrogação dessa prisão e ele foi liberado. Hoje a polícia não quer falar sobre o assunto e o processo corre em segredo de justiça para não atrapalhar as novas investigações. A informação é de que um novo material genético teria sido encontrado e Valdezar deve responder por pelo menos 4 crimes. Ele está em curso aí em 3 qualificadoras, tá? Motivo torpe, o feminicídio e ainda o que dificultou a defesa da vítima, a traição e emboscada. Valdezar continua detido, deve ser levado a júri popular e a acusação não deve medir esforços para ver este homem condenado. Enquanto isso, essa mãe sofre com a perda da melhor amiga. Hoje, do fundo do meu coração, encontrar o corpo dela. Fazer um enterro digno. Ela tem o direito. Para ela ficar em paz, como eu também.